maninhos! Hoje o caso da internet envolve chats fazendo coisas de Red Pill e é um caso um tanto bizarro, até porque envolve stalkers e pessoas fazendo merda ao vivo. Quem é cronicamente online já se deparou com diversos casos bizarros e tem vários casos que eu pretendo trazer aqui no canal. Então comenta aqui alguma sugestão que você queira que apareça aqui no canal. O caso de hoje envolve o streamer Clavícula, um streamer Red Pill que ficou bastante influente no nicho. E não só ficou influente, como foi o pioneiro no nicho Red Pill da internet, fazendo com que esse modo de vida ficasse bastante popular entre a geração Z. É extremamente hiperfocado em maximizar sua aparência, mostrar que ele é o alfa da parada, incentivando seus seguidores a fazerem o mesmo, o que é uma influência bem negativa até para os homens da nossa geração. Todo esse sucesso dele é mais um reflexo da cultura misógina e bastante masculinista que a gente vive, e pela pressão social que ele tem como homem para provar seu verdadeiro valor na sociedade, do que propriamente um sucesso em sua carreira. No final do ano passado, o Clavícula sofreu perseguição de stalker enquanto estava no rolê com algumas garotas, e esse gênio com J resolveu que era uma boa ideia atropelar o cara. Esse caso estourou nas redes sociais ultimamente e o pessoal perguntou se ele ia ser preso ou algo assim, sendo que a história dele tem muito mais camadas que isso. Caso vocês queiram saber tudo isso que aconteceu com ele, fiquem até o final do vídeo que eu conto tudo sobre o Clavícula. Braden Peters, também conhecido como Clavícula, nasceu em 2005 numa família rica que morava no nordeste dos Estados Unidos, onde ele passou a frequentar uma escola particular só para garotos no ensino médio, o que já aponta um dos motivos para ele se tornar do jeito que ele é, já que ele estava convivendo numa bolha mais fechada. E não apenas isso, como ele era bastante diferente do resto dos garotos. Enquanto a maioria deles estava estudando para passar no ensino superior, o Clavi estava se concentrando mais no Lux Maxing, que, caso vocês não saibam, é uma tendência contemporânea popular, principalmente entre homens, na qual o objetivo é maximizar sua aparência para ficar com um verdadeiro status de galã de cinema. No caso dele, ele entrava no site principal desse nicho, que influenciou a ideia de que ele tem de que a aparência é mais importante do que tudo. Segundo ele, e a pessoa que fracassou na vida é porque ela não é bonita o suficiente. Também vale ressaltar que esse site foi um sucessor de vários outros que foram se perdendo com o tempo, sendo focado em incels principalmente. Todo esse papo de mil em Red Pill, Sigma, Alpha e os caralho a 4 surgiu no maior esgoto da internet, que é o 4chan. Impressionante como esse site concentrou o maior índice de podridão da internet. E com o tempo essa comunidade foi migrando para outros fóruns. Com o tempo ficaram defasados e assim eles decidiram migrar para plataformas mais consolidadas, como o Reddit, que baniu a comunidade de incels pelos motivos que eu preciso nem explicar. Então a comunidade se espalhou pela internet, inclusive para esse site na qual o Clavi passou a ser mais ativo desde então. Com isso em mente, se a pessoa acredita que a aparência é mais importante que qualquer coisa na vida, a pessoa deveria se preocupar em fazer atividades físicas, se alimentar de forma saudável, como a maioria das pessoas fazem. Mas a galera do Lux Maxing vai além e recorre a métodos não muito convencionais, se é que você me entende. No caso do Clav, com 14 anos, ele já começou a encomendar e tomar testosterona para aumentar seus ganhos na academia, levando em conta que a testosterona é produzida naturalmente no corpo humano. Ele aplicou em maior dose para aumentar sua massa muscular. Temos que considerar que a testosterona, se tratando de um hormônio, não afeta só o físico, como também o psicológico. Meu conselho, até mesmo para pessoas trans que estão começando a transição hormonal, é consultar um médico especializado para aplicar a dose certa e não exagerar demais. No caso do Clave, ele mencionou que não deu em 2 semanas e ele já começou a usar esteroides para aumentar a massa de quantidade de massa muscular, porque, segundo ele, os ganhos naturais são lentos e gay. E ele mencionou isso tanto no fórum quanto em vídeos que ele tenta passar uma vibe de intelectual. Em todo esse processo ele já usa praticamente de tudo quanto é tipo de anabolizante. Tem um vídeo até que ele faz uma review de SARM, que é um anabolizante que contém menos efeitos colaterais que os esteroides comuns
mas eles reduzem a produção natural de testosterona, o que pode causar efeitos colaterais no corpo. E considerando que ele estava tomando testosterona aos 14 anos, com uma dose muito mais alta que o indicado, isso é simplesmente insano. E apesar de ser uma baita experiência social, ele não fala disso pro público dando exemplo do que não fazer. Muito pelo contrário, ele continua incentivando o seu público a fazer o mesmo. E o buraco vai mais embaixo, porque o Lux Maxine não é só ter um corpão saradão. A pessoa também tem que ter um rosto com maxilar avantajado, a sobrancelha marqueada, os canterais como eles chamam, e eles fazem vários exercícios para isso. Clive já tentou vários deles, inclusive uns que podiam foder o rosto dele todinho. E são métodos que não tem comprovação científica que funcione, mas ele diz que funciona. Mas se você for olhar as fotos dele antes e depois, você pode ver que ele mudou de água para water, ou seja, não mudou nada. Isso tudo é invenção da mente dele, que pelo visto já tá fora da casinha, porque ele ignorou completamente a saúde mental dele. Existem posts dele desabafando sobre como ele odeia ir no cabeleireiro por ele ter que interagir com as pessoas. Ele já escreveu sobre como ele lida com a ansiedade social, evitando pessoas ao máximo, inclusive os próprios pais. E também já disse uma vez que ele é visto pelo seu círculo social como mediano. Também vale ressaltar que ele está no espectro autista, ou seja, ele possui dificuldades sociais, e aí ele desabafar sobre essas questões em um fórum de incels. Somado com ele achar que a aparência é mais importante que tudo, por mais que ele não se considere incel, ele possui falas e atitudes de um. Como ele dizer que não suporta mulheres que são super educadas e tentam parecer inteligentes, segundo ele. Fazer post no fórum dizendo que uma lista de coisas que um homem não poderia conversar com uma mulher para ela não perder o tesão por ele. Ser rejeitado por várias mulheres em live pela sua falta de carisma. Desabafar sobre como ele não pega ninguém. Inclusive, dizer publicamente que ficou infértil por conta da série de esteroides que ele tomou. Gonna be infertile? Do you worry about having children? So right now, I am infertile, but Isso já passou do ponto dele pensar que a beleza está acima de tudo e conseguir conquistar a mulher com isso, e passou a se tornar uma obsessão para conseguir validação. O que no caso, se for parar para pensar, sempre foi assim, porque ele se tornou um criador de conteúdo depois que saiu da escola, ao mesmo tempo que estava entrando na faculdade. E foi fazendo esse negócio sem paralelo. E com a obsessão dele, por isso ele chegou no ponto de ser expulso da faculdade por incentivo ao uso de drogas. Levando em conta esse longo histórico que ele já teve antes dessa polêmica, dá pra perceber que esse negócio de Lux Maxine é uma tremenda farsa. Não funciona, não tem nenhuma comprovação científica que funcione. Porque não basta ele ser bonito se ele não pega ninguém. Porque não basta ter sua aparência sem ter carisma para conversar com pessoas e principalmente sem ter caráter. Porque ele não sabe desenvolver o laço social por conta disso. Porque ele não respeita as mulheres, ele só escuta e se valida mais com a opinião de outros homens na internet do que das mulheres com as quais ele se relaciona. Nos vídeos em que ele é rejeitado por mulheres mais velhas que ele é rejeitado por conta que ele age igual um moleque. E ele ainda é um jovem inexperiente. Pelo que já mostrei, deu pra perceber que ele é meio esquisito pelas coisas que ele fala e faz. Mas isso só é a ponta do iceberg, que tem mais coisa vindo. O Clavícula conseguiu se consolidar na internet, fazer coach de beleza e tal. Mas não apenas isso, como ele também começou a fazer lives IRL, fazendo rolês pela cidade e colando com outros streamers. Às vezes ele encontra uns fãs na rua, dá dicas de beleza ao vivo, assim como ele encontra o pessoal da sua comunidade, ele também encontra gente esquisita. O que é o caso desse cara, que aparentemente possui algum transtorno mental que não foi confirmado. Mas ele já tem um histórico de perseguir streamers, o que não aconteceu só com o Clave, mas também já aconteceu com outros streamers. E o Clave já teve outras experiências com esse stalker, como uma vez que o Clave estava num rolê de criador de conteúdo e o stalker jogou água nele, fazendo os dois caírem na porrada. E a mesma coisa aconteceu no dia 24 de dezembro do ano passado, na qual o Clave estava fazendo live na rua.
Até que um cara e mais umas pessoas com as placas na mão estavam fazendo um protesto invadindo o espaço pessoal do streamer. Você olhando assim de início, você fica meio confuso, mas eu vou mostrar um trecho para vocês tirarem suas próprias conclusões. Release the cookie files! Release the cookie files! Release the cookie files! I'm telling you! Release the cookie files! You see what happened with your buddy Ed Matthews? Como deu pra ver, a situação estava bem hostil. E para vocês entenderem a situação, um dos caras que estavam ali era o stalker que eu estava comentando, e o outro cara que apareceu não tem um histórico claro, mas ele foi ali porque, além de ser misógino, o Clive também dizia direto a palavra com N em suas lives e também tinha uns papos de cunho bem racista. Excelente pessoa, não é mesmo? Entretanto, nesse caso, parece mais um assédio em relação à clavícula do que um protesto em si. Tanto que tem uma placa escrito Release the Cookie Files, o que provavelmente seria uma referência ao escândalo Epstein, mas eu não entendi muito bem em qual é a correlação. O clavícula só conseguiu sair dali com alguns seguranças. Tem um clipe dele saindo de lá e nesse clipe ele fala isso aqui. Best course of action is just get in your whip and get the fuck out. Yeah, I know the best course of action, but I want to kill each and every one of these guys. In GTA. No, I want to. Você pensa que, mas ele falou isso em um momento de raiva e tal. Até que ele entra no carro, se prepara pra sair dali e o Stalker aparece na frente do carro dele. E olha o que o gênio com J faz. No vídeo dá pra perceber o terror que as pessoas dentro do carro estavam presenciando ali. Até porque o motorista literalmente atropelou alguém. Como se já não fosse aterrorizante o suficiente, ele simplesmente sai como se nada tivesse acontecido. Pra sorte ou azar de alguns, o Stalker sobreviveu. Ele só estava inconsciente. Em menos de 24 horas depois do ocorrido, o clavícula foi banido da Kik. E pra ser banido da Kik é porque a coisa realmente estava feia. Tudo isso que aconteceu é uma bola de neve que resultou do longo histórico do Clive, dele se meter com o uso de drogas, os problemas psicológicos e sociais que ele tinha, e tudo isso levou a essa situação em que poderia ter lidado de outra forma. Considerando que ele é um criador de conteúdo e estava ao vivo, ele poderia simplesmente ter evitado essa confusão toda, mas ele escolheu estar ali presente. Considerando a situação toda, ambos os lados estavam errados. Nenhum dos dois era santo e, considerando tudo que o Clive passou nas mãos do Stalker, ele poderia ter agido de outra forma. Se você está se perguntando se ele foi preso, ele não foi preso. Até porque isso aconteceu na Flórida. E lá tem uma lei que concede imunidade civil de processo judicial a os motoristas se eles atropelarem manifestantes enquanto fogem de situações perigosas. Então a polícia identificou o caso como acidente. Inclusive, o Clive foi desbanido daqui que fez live comemorando. Eu penso que é um negócio de outro mundo ele simplesmente não ter sido preso ou processado. Até porque tem provas que ele processou o desejo de matar alguém. Isso mostra também como a justiça nos estragos fudidos funciona. Até porque tem policiais levando outras pessoas de arrasta por muito menos. E é basicamente isso. O vídeo já se estendeu bastante. Inclusive esse foi um dos maiores roteiros que eu já escrevi. O vídeo foi inspirado no vídeo da Blair Sica. Recomendo vocês darem uma chance. E se você gostou do vídeo, considere deixar seu gostei para o vídeo. E claro, se inscrever no canal. E comentar também o que você achou de toda essa loucura. O LivePix vai estar aqui na descrição caso você queira apoiar financeiramente. Muito obrigada por assistir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!